Meu tópico é Por que o Deus homem? Existem vários lugares que nós podemos recorrer nos evangelhos para obter essa resposta. Em qualquer lugar na Bíblia, na verdade. Mas vamos olhar no Evangelho de Lucas, capítulo 5, e no versículo 17. Evangelho de Lucas, capítulo 5, versículo 17. Nós estamos então no capítulo 5 do Evangelho de Lucas. Estamos relativamente no início do ministério público de Cristo. Na verdade, a passagem paralela a esta em Marcos é Marcos capítulo 2. Antes deste ponto, nós tivemos testemunho de quem é Jesus. Tivemos o testemunho da sua genealogia. Tivemos o seu próprio testemunho quando ele foi à sinagoga e leu o livro que foi entregue a ele. Tivemos o seu testemunho de alguns episódios. E esse testemunho dele tinha se espalhado no exterior. Assim. Então, encontramos em uma casa muito lotada. E encontramos esse evento. Versículo 17, Lucas nos diz: Ora, aconteceu que num daqueles dias estava ele ensinando e achavam-se ali sentados fariseus e mestres da lei, vindos de todas as aldeias da Galiléia, da Judéia e de Jerusalém. E o poder do Senhor estava com ele para curar. Vieram então uns homens trazendo em um leito um paralítico e procuravam introduzi-lo e pô-lo diante de Jesus. E não achando por onde introduzi-lo por causa da multidão, subindo ao eirado, o desceram no leito por entre os ladrilhos para o meio, diante de Jesus. Vendo-lhes a fé, Jesus disse ao paralítico: Homem, estão perdoados os teus pecados. E os escribas e fariseus arrazoavam, dizendo: Quem é este que diz blasfêmias? Quem pode perdoar pecados senão Deus? Jesus, porém, conhecendo-lhes os pensamentos, disse-lhes: Que arrazoais em vosso coração? Qual é mais fácil dizer: Estão perdoados os teus pecados, ou levanta-te e anda? Mas para que saibais que o Filho do Homem tem sobre a terra autoridade para perdoar pecados, disse ao paralítico: Eu te ordeno, levanta-te, toma o teu leito e vai para casa. E imediatamente se levantou diante deles e, tomando o leito em que permanecera deitado, voltou para casa glorificando a Deus. E todos ficaram atônitos, davam glória a Deus. E possuídos de temor, diziam: Hoje vimos prodígios. Esta é a palavra histórica, santa e verdadeira de Deus. Esta é uma narrativa. Nós interpretamos narrativas como interpretaríamos qualquer texto narrativo. Aí está o cenário. Isso é um pouco interessante, uma configuração interessante. É uma casa. Não sabemos muito sobre essa casa, somos levados a acreditar que esta é uma casa onde esperaríamos encontrar Jesus. Diz que ele estava na casa, como se este fosse um lugar normal para ele estar. Então nós temos o cenário de uma casa. Temos os personagens da história. Temos os fariseus e os mestres da lei. Na literatura, os estudiosos da literatura falam de personagens planos e personagens redondos. Personagens planos sempre se comportam de uma determinada maneira no texto, não há surpresas reais para eles. Eles entram no palco e você sabe exatamente o que eles vão fazer antes mesmo deles fazerem. E você sabe o que eles vão dizer antes de dizerem. E este é o papel dos fariseus e dos mestres da lei nos evangelhos. Não importa qual seja o incidente, você sabe o que eles vão dizer a respeito disso. Então aqui estão eles,
os opositores. Vocês se lembram dos Muppets? Vocês se lembram dos velhos no balcão da ópera? Isso são os fariseus e os mestres da lei. Já vimos isso antes. Você não nos impressiona. Aqui estão os amigos. Este é um grupo interessante de amigos. O relato de Marcos nos diz que essa multidão era tão grande que eles até saíram pela porta. Vocês podem imaginar isso na mente de vocês? Vocês não podem? Eles se espalharam para fora da sala, eles encheram a porta, eles se destacaram-se pela rua. Então esses amigos, Marcos, adiciona os detalhes de que há 4 deles. E esses amigos, eles têm uma ideia. Agora, por um lado, nós podemos aplaudir eles pela perseverança deles. Devemos colocar este nosso amigo paralítico, na frente de Jesus para que ele possa ser curado. Vocês precisam aplaudir a perseverança deles, mas vamos pensar bem a respeito disso. Carregar um homem paralítico em uma cama até o telhado de uma casa. Eu estou pensando que talvez ele estava saindo com esses amigos antes de ficar paralítico. Veja para onde eu estou indo. Eles tiveram uma ideia brilhante e semelhante. E há telhas neste telhado, ou é uma argila, um barro, sobre a palha, assim, sobre vigas com madeiras, caibros com madeira. E eles começam a desconstruir o telhado. E eles quebram um pedaço do telhado, sacodem assim, colocam de lado, e o outro do outro, e outro. E Jesus está nessa casa. E ele está ensinando. E a casa está lotada até as portas, assim. E agora a poeira começa a cair sobre as pessoas que estão reunidas na casa. E as palhas que estão lá em cima, a palha ela começa a se soltar e cair sobre a multidão. E de repente o sol aparece pelo telhado. E em algum lugar, esses amigos aventureiros encontraram alguma corda e amarraram, deram nós nos cantos das tábuas, que provavelmente estavam envoltos em algum tipo de linho, que serviu como cama portátil desse homem. E eles lentamente a abaixaram bem na frente de Jesus. Acho que neste ponto Jesus provavelmente parou de ensinar e começou a observar o que estava acontecendo. Quando eles finalmente terminaram e o paralítico estava diante de Jesus, Jesus diz: Homem, perdoados estão os teus pecados. Agora, isso obtém uma resposta dos fariseus. Eu adoraria saber qual é a resposta interna do paralítico. Obrigado, mas no caso de vocês não perceberem, há outro motivo pelo qual eu estou aqui. E tem a ver com os 4 caras no telhado. E o fato de que eu não consigo sair dessa cama. Mas não há nada no texto que indique isso. Se Jesus veio para curar as pessoas, ele não tem que ser Deus. Se Jesus veio para aliviar as estruturas econômicas e políticas e as opressões, ele não precisava ser Deus.
Até mesmo se Jesus viesse para ressuscitar os mortos, ele não precisava ser Deus. Os profetas antes dele fizeram isso. E os apóstolos após ele fizeram isso. Por que o Deus homem? Isso é muito simples, vou revelar a resposta agora. Cristo, o Deus homem, veio para perdoar os pecados. Porque esse é o nosso problema. Achamos um homem paralítico e totalmente dependente desses 4 amigos para levá-lo a todos os lugares. Achamos que é o grande problema dele. E isso não é o problema dele. Nós conhecemos leprosos. Encontramos coletores de impostos. Encontramos pais de crianças que estão morrendo nas páginas dos evangelhos. E nada disso é o problema. Jesus olha para este homem e sabe imediatamente qual é o seu verdadeiro problema. E ele veio para resolvê-lo. Porque só ele pode. Porque só ele é o Deus homem. Os fariseus raramente acertaram. Mas aqui eles acertam. Quem é esse que fala essas blasfêmias? Quem pode perdoar pecados, senão Deus? Eles sabiam que estavam resolvendo um caso de divindade de Cristo. Jesus percebe o que ele estava acontecendo e diz: por que vocês estão arrazoando nos seus corações? O que é mais fácil dizer? Perdoados estão seus pecados? Ou é mais fácil dizer: levanta-te e anda? Agora, tome cuidado, essa é uma pergunta capciosa. Achamos que é mais fácil dizer: seus pecados são perdoados. Porque não há como empiricamente verificar isso. Seus pecados estão perdoados. Seus pecados estão perdoados. Seus pecados estão perdoados também, enfim. Mesmo você que escolheu se sentar na varanda antes que as fundações da terra fossem formadas, seus pecados também estão perdoados. Mas há meios empíricos para verificar e validar ou invalidar a declaração. Mas a mais difícil das duas perguntas é: seus pecados estão perdoados? Teria sido fácil se esse homem tivesse acabado de ser colocado ali e Jesus dissesse: se levante. Na verdade, ele tem feito milagre após milagres e mais milagres. E é por isso que a casa está cheia. Nós estamos aqui para ver o que Jesus faz. Não, a coisa mais difícil, a coisa muito mais difícil é dizer: perdoados estão os teus pecados. Para mostrar, Jesus diz, mas para mostrar que o Filho do Homem, e isso é a primeira vez que ele usa essa frase sobre si mesmo. É uma frase do Antigo Testamento. Este é Cristo em todas as Escrituras. Isso remonta a Daniel. Isso é um título messiânico. O Filho do Homem. E para mostrar que o Filho do Homem tem autoridade para perdoar pecados, ele faz empiricamente, de forma verificável, aquele milagre. Não é uma autoridade delegada de Cristo aos apóstolos. Uma autoridade que foi delegada a ele pelo Pai, na sua missão messiânica de tornar o Pai conhecido. E como um profeta
em um papel profético como verdadeiro profeta, como todos os profetas, ele realiza milagres para atestar o seu ofício profético. Mas os profetas não perdoam pecados. E como esse homem responde? Imediatamente ele se levantou diante deles e, tomando o seu leito, que permanecera deitado, voltou para casa. Então, somos informados que ele vai para casa e ele vai glorificando a Deus. Agora nós precisamos parar e ver isso. Esta afirmação que diz, por que o Deus homem? Cristo veio como Deus homem para perdoar pecados. Há duas coisas por trás disso e ambas têm a ver com Deus. Por que nós devemos ter os nossos pecados perdoados? E a resposta é muito simples, por causa da ira de Deus. Os pecados, a culpa. Nós podemos descobrir isso. Somos muito bons em anestesiar a nós mesmos, a nossa verdadeira condição. Somos muito bons em racionalizar os nossos pecados. O que está por trás dos nossos pecados é a penalidade dos nossos pecados. E nós não podemos fazer nada a respeito disso. Tanto quanto quando tentamos evitá-lo, ou ignorá-lo, ou fingir que não é uma realidade, é a realidade máxima com a qual todo ser humano precisa lidar. A ira de Deus. Paulo apresenta para nós em Romanos capítulo 1. Em Romanos 1, ele nos dá o Evangelho e imediatamente, após a entrega do Evangelho e da declaração do Evangelho, o que Paulo diz? Para a ira de Deus ser revelada. Uma vez que a introdução a Romanos está concluída, ele está começando a apontar e abrir o caminho por intermédio das doutrinas da graça. A primeira coisa que ele introduz a nós ali é a ira de Deus. Esse é o nosso problema. Não são doenças físicas. Não são deficiências. Não são os opressores romanos. Não são os opressores fariseus. O nosso problema é a ira de Deus. Paulo seguirá em frente em Romanos capítulo 5 para nos dizer que nós temos paz com Deus. A ira é removida. Não somos mais inimigos, mas agora somos amigos. Nós que estávamos longe, fomos reconciliados. Nós somos trazidos para perto. E o que há no meio? O que está no meio é Cristo. E a sua propiciação, o seu sacrifício em nosso favor, o seu ato de obediência em certificar e garantir para nós o perdão dos pecados e a entrega de nós, a imputação a nós da sua justiça. E é somente Cristo que está entre a nossa mudança da ira de Deus para a paz com Deus. Por trás dessa expressão de pecados está a ira de Deus. Não se engane a respeito disso. Eu estava assistindo um sermão pregado por Dietrich Bonhoeffer em Londres, em 1943. E nesse sermão ele faz um comentário a respeito das ciências sociais da época. E ele disse: as ciências sociais da época tentam nos ajudar a ver que a nossa condição não é tudo ruim. Desculpe, não foi em 1943. Perdi aqui minha data. Foi em 1934. 1934, em Londres. As ciências sociais dos nossos dias nos ajudam a ver. Ele está sendo sarcástico. Que a nossa condição não é tão ruim. E dentro de alguns anos,
é desencadeada uma torrente de maldade. Para nos mostrar como os cientistas sociais estavam errados. Pense sobre, em nossos dias, as muitas vozes que tentam nos falar a respeito da condição humana. O ponto de partida geral é que nós somos basicamente bons. Eles fizeram um trabalho muito bom. Observe o meu sarcasmo, por favor. Ajudando as pessoas a verem que a condição delas não é tão ruim assim. E ainda aqui está um homem que foi desamparado, que nem conseguia caminhar. E na sua deficiência física, é uma imagem de todos nós no nosso desamparo. Nós apenas a camuflamos. E tudo que nós pensamos que é a nossa necessidade, a nossa necessidade é satisfazer o nosso problema. E o nosso problema é a ira de Deus. Mas não é apenas o perdão dos pecados como a razão pela qual Cristo veio, porque havia um objetivo maior em vista e está bem aqui neste texto. É o que o homem fez, como ele estava indo lá para casa, ele glorificou a Deus. Portanto, precisamos alterar nossa declaração. Jesus Cristo, Deus homem, veio perdoar pecados para a glória de Deus. É por isso que Cristo veio. E é por isso que Jesus é o Deus homem. Dr. Hamilton falou sobre a aliança da redenção. Aquele pacto eterno, aquela aliança dentro da Trindade que Jesus, o Filho, se tornaria encarnado, literalmente se tornaria carne. Ele, que era verdadeiramente Deus, se tornaria verdadeiramente homem. Para que somente Ele pudesse ser o nosso mediador. Santo Anselmo disse isso tão bem na Idade Média, que é na divindade de Cristo, que Cristo é Deus, que vemos que o seu sacrifício é de valor infinito e que é capaz, suficiente, de pagar pelo pecado. Mas não seria justo da parte de Deus simplesmente perdoar o pecado. O pecado que a humanidade cometeu. Se não fosse, de fato, pago por um homem. Então Cristo, como Deus homem, é o único que paga a pena do nosso pecado. Existem os amigos, existem os fariseus e os mestres da lei, existem os paralíticos, o cara paralítico. Ali está Jesus, não há outro personagem em tudo isso. E é a multidão. Vocês veem o que acontece com eles no versículo 26? Diz que todos ficaram atônitos. Atônitos! Ficaram atônitos, todos eles. E davam glória a Deus. E possuídos de temor. Eles estavam entendendo o que estava acontecendo diante dos seus próprios olhos. Eles estavam entendendo que isso não era uma mera cura, mas isso era uma demonstração de algo que eles nunca tinham visto antes. Que diante deles havia alguém que tinha uma autoridade, que muito se distanciava dos fariseus e dos mestres da lei, que tinha se distanciado muito de qualquer um que tinha vindo antes dele. E este era uma autoridade que estava agora no meio deles. Há mistério aqui. Não devemos esperar esbarrar em nada, mas mistério. Se estamos falando sobre o Deus homem. Então este filho de José e Maria,
que está diante deles tem autoridade sem precedentes e incomparável. É um momento que estou começando a apreciar cada vez mais a vida de Lutero. Estamos antecipando o aniversário de 500 anos da Reforma Protestante. 500 anos e ainda crescendo forte. Nós gostaríamos de celebrar as 95 teses de Lutero, o bravo, ousado monge, com um macete na mão, de pé diante da porta, pregando as 95 teses e começando tudo isso. Nós amamos celebrar Lutero lá em pé, na dieta de Worms, e ali, assumindo sua posição corajosa. Nós celebramos os escritos e os hinos dele. Nós celebramos o pastor Lutero. Tenho desenhado cada vez mais sobre Lutero, o velho. Em janeiro de 1546, ele estava sentindo os seus anos. Aí ele escreve para um amigo que ele estava velho, esgotado, semicerrado. Pode ter catarata, não sei. Ou desgastes. E eu só quero ficar em paz. Ele escreveu essa carta em janeiro de 1546. A paz não viria para Lutero. De volta à sua cidade natal, a cidade onde ele nasceu, Eisleben, houve um conflito entre alguns funcionários, alguns deles eram herdeiros de Lutero, e esse conflito estava começando a se espalhar um pouco como um incêndio florestal. E isso ameaçava o conselho da cidade, e isso poderia muito bem ameaçar a própria igreja, lá na cidade natal de Lutero, e não podia ser. Lutero precisava ir. Não é uma viagem longa sair de Wittenberg para Eisleben. Cerca de 40 quilômetros ou mais, mas foi um inverno rigoroso e as condições eram difíceis, e Lutero vai até Eylau, e então ele tenta atravessar um rio. Um flutuador de gelo ali caiu e bateu no cais e desalojou o cais, e eles foram incapazes de enviar os barcos. E Lutero decidiram ali cruzar este rio de qualquer maneira, e no processo de entrar nos barcos em um caminho precário, eles se molharam e todas as suas provisões ficaram molhadas, e Lutero era um homem velho e estava congelado naquela água fria. Lutero desenvolveu pneumonia e ele se escondeu lá por um tempo enquanto ele tentava se recuperar, e ele fez o seu caminho para Eisleben. Ele se recuperou um pouco em Eisleben, e então um incêndio começou no seu quarto. Os atendentes tiveram que vir e colocá-lo para fora, e o quarto não tinha sido bem cuidado, e o gesso estava se soltando de algumas paredes, e no meio da noite um pouco de gesso se soltou, e uma pedra. E talvez Lutero ele poderia ter tendenciado ao exagero. Ele diz, uma pedra que era tão grande caiu bem ao lado da cabeça do Dr. Martinho Lutero no meio da noite. E tudo isso retorna para Kate, e ela está desesperada e preocupada com seu marido, e a preocupação se espalha pelas páginas da carta, e Lutero entende, e ele escreve de volta para ela no típico estilo luterano, e ele diz, Kate, não fique ansiosa, eu tenho um zelador que é melhor do que você. Agora espere um segundo. Espere pela piada. Um zelador que é melhor do que você e todos os anjos. E ele está em uma manjedoura. E ele amamenta no seio de sua mãe. Está sentado à destra de Deus, o Pai Todo-Poderoso. Lutero estava envolvendo a sua cabeça ao redor da encarnação. O Deus homem. A ironia, não é? Os pastores se curvando diante de um bebê na manjedoura e dizendo, este é o nosso Salvador. Você não vê a ironia disso? De uma criança indefesa? O mistério da encarnação.
E Lutero está se apegando a isso nos seus últimos dias. E sua vida está se esvaiando dele. Ele nunca seria capaz de voltar para Wittenberg. Ele morre lá. E antes que ele morra, ele tem mais um sermão nele. E como um bom luterano, ele tem uma citação dos Salmos e uma citação do Novo Testamento. E a citação dos Salmos é o Salmo 68, 19 a 20. Nosso Deus é um Deus de salvação. Nosso Deus é um Deus de salvação. E como essa salvação vem até nós, então acredite ou não, talvez Lutero estivesse assistindo a um jogo de futebol na televisão e ele viu a bandeira lançada sobre a varanda. João 3,16. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu próprio Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Porque só o Deus homem pode perdoar pecados. E é para a glória de Deus. E nós vimos coisas incríveis hoje em dia. Amém.